Olá, olá a todos no Facebook e também no Instagram. Para quem está me assistindo na aula gravada, essa aula vai ser gravada. Então, para quem está assistindo depois, nós vamos falar aqui sobre minimalismo, os benefícios dele para nossa vida e você vai aprender sobre como colocar esse estilo de vida na sua vida, né? Como aplicar esse estilo de vida na sua vida e quais são os benefícios que você vai ter com ele. Se você gostar, né? Já deixa a sua curtida. Ó, gente, meu Facebook caiu fora. Então, eu tô passando pelo Facebook e também para o Instagram, mas o Facebook deu algum problema. Vamos lá, vamos seguir aqui pelo Instagram. Olá, para quem está chegando, boa noite, sejam bem-vindos. Nossa segunda aula sobre o minimalismo. Para você que não assistiu a primeira, foi na semana passada, dia 29. Ainda pode assistir no Instagram e também no Facebook, assim como no YouTube. E também teve exercícios lá na aula. Então, o exercício está explicado na aula e também eu coloquei nos comentários do Face e do Instagram. Então, é bem interessante, legal fazer esse exercício. Vou tentando reconectar no Facebook aqui, porque tem seguidores meus que são só do Facebook. Então, por isso que eu tô transmitindo para lá, que ainda não usam o Instagram. Vamos ver se vai funcionar. E aguardar mais um pouco, chegar mais algumas pessoas, para nós começarmos essa aula. O som está bom para Rejane, Gabi, como é que vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Rejane, Gabi? Tudo bem? Então, desculpa que eu fiquei um pouco sem falar, que eu estava lendo aqui no outro telefone, para ver se eu consigo reconectar a live no Facebook. Mas vocês que já estão online aí, só aguardem um pouco que vai valer a pena. Eu vou passar umas dicas muito legais sobre desapego, sobre organização e benefícios que temos na nossa vida com isso. Olá, Raquel, seja bem-vinda. André, seja bem-vindo. Para quem tá chegando agora, eu tô transmitindo também pelo Facebook, mas caiu a minha conexão, eu tô reconectando. Já vou começar a aula sobre o minimalismo. Vamos fazer umas atividades hoje. E você que esteve na semana passada ou que assistiu a aula da semana passada, eu quero saber sobre o exercício. Se você conseguiu fazer em alguma parte da casa, se você chegou a começar. Não precisa, se não quiser, comentar
o que fez ou aonde fez, tudo bem. Se quiser colocar só sim ou não, ou se ainda não viu, mas vai ver depois qual é o exercício, escreve aí pra mim que eu gostaria de saber. Ó, fiquem à vontade, vocês estão na sala de aula, mas numa sala de aula bem confortável, né? Cada um na sua casa, na sua poltrona. Peguem uma água, peguem algo para tomar nota, que vai ter algumas coisas para... Com certeza vai ter uns insights, alguma coisa que vocês vão pensar, vão ter ideias para sua casa. Acho que agora vai dar certo. Então, pessoal do Instagram, eu só vou fazer uma chamada de abertura aqui, como tinha caído no Facebook, eu só vou fazer a chamadinha lá de abertura e já vou começar. Olá, pessoal que está me assistindo pelo Facebook, que está assistindo essa aula gravada. É uma live, uma aula sobre minimalismo. Vamos fazer um exercício, vamos aprender mais sobre esse estilo de vida e os benefícios que ele traz para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E eu vou pedir para vocês que estão ao vivo ou que estão assistindo a aula gravada, que curtam, que demonstrem o quanto que vocês estão gostando das dicas que eu vou ir passando para vocês, os ensinamentos. Quero pedir também para compartilhar. Compartilhem com outras pessoas que gostam de organização, que gostam de ter sua casa organizada e também que estejam precisando talvez de uma ajuda para fazer um desapego na sua casa. Olá, as demais pessoas que estão chegando. Francine, Daniel, Renata, sejam bem-vindos, boa noite. Essa aula é sobre o minimalismo. Antes eu perguntei já para quem já estava assistindo se fizeram exercício, se viram da aula passada o exercício que eu passei. Quem não assistiu, a aula está disponível no YouTube, no Facebook, no Instagram. Do final da aula eu explico o exercício e também coloquei nos comentários. É bem interessante fazer esse exercício para começar essa prática e começar a colocar o minimalismo dentro da sua vida, dentro da sua casa. Então, hoje a nossa aula, né, a segunda parte, não é ainda a parte final, gente, tem muita coisa sobre esse assunto. E como eu falei na aula passada, tem coisas na nossa casa que a gente leva bastante tempo para adquirir. Elas vão chegando aos poucos, vão ficando, vão tomando seus lugares e às vezes acabam ficando guardadas, já não são mais usadas. Então, como elas levaram bastante tempo para chegar lá, às vezes elas vão demorar um pouquinho para sair de lá, né? Então, é todo um processo. Bom, mas confiram, quem não conferiu, confere lá na aula número 1, que eu explico bem detalhado sobre isso. Bom, na nossa aula de hoje, eu vou falar sobre... Na primeira foi falado sobre ver as coisas pelo que elas são, o que elas são mesmo. E hoje nós vamos falar sobre você não é aquilo que possui. Então, as coisas, elas podem ser divididas, né, entre todas as coisas que nós temos, entre úteis, bonitas ou coisas de outras pessoas, sejam da nossa casa ou outras pessoas. Só que tem uma subcategoria dentro
das nossas coisas, que são as coisas de aspiração, tá? O que são as coisas de aspiração? São aquelas coisas que nós queremos ter e queremos adquirir para impressionar os outros ou agradar o nosso eu de mentirinha. O que é o nosso eu de mentirinha? O que é isso? Eu vou dar um exemplo meu. Eu quero emagrecer e eu quero ter um corpo definido, de uma certa maneira, tá? Eu tenho isso para minha vida. E aí eu vejo propagandas comerciais sobre com pessoas, com mulheres, com um corpo parecido com o que eu quero ter. Olá, boa noite, Luciano, Clarice, sejam bem-vindos. Pessoal, vão mandando ali, ó, aviãozinho, triângulo, mandem para outras pessoas que gostem de organização ou que estejam precisando uma ajuda com o desapego. Então, as coisas de aspiração, o nosso eu de mentirinha. Eu quero, almejo ter um corpo daquele jeito. Então, eu vejo os comerciais de mulheres com um corpo parecido como eu quero ter. E elas estão fazendo coisas, usando roupas, usando veículos, né? Ou então estão em lugares, estão felizes, estão acompanhadas de outras pessoas, estão todos felizes. Então, como eu quero ser assim também, eu posso ir lá e comprar as coisas que estão sendo vendidas naquele comercial para que eu me sinta mais parecida, ou para que eu me sinta já daquele jeito, né? Então, essas são as coisas de aspiração que são para enganar o nosso eu de mentirinha. E muitas das nossas posses, muitas das coisas que nós temos, elas são para projetar uma certa imagem. É porque outros têm, ou porque está na moda, ou porque está sendo mostrado na mídia de que isso é o ideal. Então, eu adquiro também para ter essa projeção de imagem. Então, uma casa maior. Então, uma casa maior vai precisar de mais móveis, mais eletrônicos, eletrodomésticos. Daqui a pouco eu vou trocar o carro, né? E aí, muitas vezes nos é passado, assim, na sociedade, nos é passada essa impressão de que, o que nos é mostrado? Que nós temos que chegar a um certo patamar, ou que nós temos que chegar a um certo nível. E se nós não temos determinadas coisas, pode nos dar a impressão de que nós ainda não chegamos lá, né? Mas nada nos garante de que quando nós chegamos lá, que vai parar, né? Daqui a pouco vão ter outras coisas, né? Essas outras coisas de aspiração que nós vamos adquirir justamente porque agora nós temos que atingir um próximo patamar. Então, muitas vezes o que a mídia nos mostra, né? Esse patamar, ele é o status. Então, muitas vezes nos é mostrado na mídia que é mais fácil comprar status do que conquistar status, certo? Então, porque se eu adquirir já determinadas coisas, é como se eu já tivesse chegado, se eu já tivesse atingido um certo status. Só que os produtos, eles nunca vão nos transformar em quem nós não somos, tá? Isso tem que vir de dentro. E o que está no lado de fora é o que está no lado de fora. Então, nunca nós vamos poder nos transformar com mais aquisições, guardando mais coisas da nossa casa. Só que, vendo outras pessoas tendo contatos com outras pessoas que também gostam de comprar, tantas ofertas, tanto que nos é ofertado, tanto que nos é mostrado. Isso faz com que a gente veja promessas nas coisas. Então, eu vejo promessas naquilo
que eu vou conseguir ser uma pessoa melhor, eu vou ser mais capaz, eu vou ser mais bonita, eu vou ser mais inteligente, eu vou ser uma melhor esposa ou um melhor esposo, melhor filha, melhor mãe, quando eu adquirir aquelas coisas, né? São promessas. Todas as coisas vêm com promessas de que algo vai ser melhor, né? De que eu vou conseguir algo que eu quero. Mas agora pense na sua casa, na sua vida, quantas coisas você já adquiriu e que não atingiram, né? Que não cumpriram o que prometiam ou que não deram certo para você da maneira que você imaginava. Então, quem sabe, se essas coisas ainda não cumpriram essas promessas, talvez seja a hora de se livrar delas. Aí eu falo dessas coisas que estão guardadas, que você pouco vê, nunca usa, né? Que é da aula 1, que eu falei na aula 1 sobre as coisas úteis. Então, quando não está enquadrado lá, quem sabe, né? Não está mais fazendo o que você queria que fizesse ou nunca chegou a fazer. Só que muitas vezes também nós compramos coisas porque nós vemos uma promessa. Só que se nós não fizermos a nossa parte, nós temos que lembrar do ser, né? Porque nós somos o que nós fazemos, o que nós pensamos e as pessoas que nós amamos. Nós não somos aquilo que nós temos, certo? Nós somos as experiências que nós temos. Nós somos o que nós vivemos. Então, um exemplo. Se eu tenho uma filha, né? Se você tem filhos, você vai comprar itens, acessórios e coisas que nos trazem promessas. Por exemplo, aqueles quando a criança pequenininha tem aqueles cangurus que são usados para fazerem passeios. Então, tem diversos modelos, de diversas formas, formatos, tecidos, cores. E, às vezes, a pessoa pode comprar um, não dá certo, comprar outro, não dá certo. Ok, é a intenção de usar. Mas o que mais vai valer naquele produto é você fazer o passeio, né? Então, muitas vezes não adianta comprar, esse é só um exemplo, né? Às vezes acontece com outras coisas, não adianta comprar aquele item pensando, com esse item eu vou passear com o meu filho. Eu vou comprar tal coisa porque daí eu vou jogar bola com o meu filho. E compra mais uma coisa, outra coisa. E aquela coisa assim de, eu ainda não tô pronto, eu quero comprar mais uma coisa, eu preciso de mais alguma coisa. Só que não vai adiantar se você não usar. O que vai importar para sua vida, que vai para dentro, é o que você vai fazer. Indiferente de se aquele acessório que você está usando é novo, é importado, é mais moderno, foi o mais caro. O que importa é você estar fazendo. São as experiências, é o que você vai estar vivenciando. Porque então os bens, eles não substituem a experiência, né? Eles não são essenciais para o nosso prazer, para o nosso desenvolvimento. Sim, as atividades. Eu quero falar também. Olá, o pessoal que chegou agora há pouco. Ocre, não sei se eu falei certo, tá? Ocre, arquitetura, adora retalharia ateliê. Olá, pessoal, sejam bem-vindos, boa noite. Compartilhem, gente, curtam, compartilhem com outras pessoas que gostam de organização e que podem vir a se beneficiar com o desapego, que nós vamos falar ainda sobre isso hoje nessa live. Na verdade, todo o contexto é sobre isso, né? É sobre não ter coisas que você não usa e se desfazer dos excessos, né? Para viver realmente o mais bonito e o melhor da vida. Bom, coisas do passado.
é um dos itens, assim, que entra nessa parte sobre ter. Porque tem aquelas coisas que nós compramos, como eu estava falando agora. Porém, tem as outras coisas que são do passado. Por exemplo, eu fiz um curso, eu vou guardando coisas sobre aquele curso. Eu fiz uma faculdade, eu vou guardar coisas sobre aquela faculdade. Eu estive em algum lugar, né? Claro, tem lembranças de lugares que a gente guarda mesmo. Mas coisas assim que aconteceram no passado. Troféus que eu ganhei na escola. Ou então um uniforme que eu gostava muito, eu guardei. Um trabalho de artes que eu fiz lá, que foi muito especial, que marcou muito a minha vida, então eu guardo ele. Ou então os filhos, né? Os filhos começam a ir na escola, trazem desenhos, então todos rabiscos, qualquer risco, tudo é bonito, porque tudo é né? A gente vai acompanhando o desenvolvimento deles. Então tudo é lindo, a gente vai guardando. Só que o que acontece? Essas coisas ficam geralmente em caixas, guardadas em algum lugar, dentro de um armário, em cima de um armário, embaixo da cama, onde tiver um espaço vai sendo guardado, para pegar poeira, e dificilmente eles são revisados. Então, caso você precise, é como se a gente pensasse assim, não, vai ser necessário eu mostrar esse papel, essas anotações, eu preciso mostrar isso aqui para provar que eu fiz aquele curso, para provar que eu participei daquela Olimpíada, eu preciso disso aqui para mostrar para os outros que eu estive em tais lugares? Não, né? Por quê? Porque tudo está dentro de nós. Os nossos sentimentos, pensamentos, as nossas lembranças, as melhores coisas que nós aprendemos e que nós vivenciamos, elas estão dentro de nós. Então, não é o caso assim, né? Cada caso é um caso, vai ter itens que você vai querer guardar, né? Que vão ser realmente importantes. Mas tem outros que, com certeza, são só para ficarem ali guardados, ocupando um espaço. Então, não é necessário tê-los. Porque a cada ano que passa, vai tendo mais coisas, né? Bom, agora, em seguida, nós vamos começar os exercícios. O nosso próximo tópico é menos coisas, menos estresse. Eu não falei hoje, falei na aula número 1, na primeira aula da semana passada, dia 29, eu falei que essas aulas, elas são baseadas num livro, que é Menos é Mais, da Francine Jay, tá? Então, menos coisas, menos estresse. Agora, eu quero que você pense. Com que frequência você fica braba, chateada, até com raiva? Quantas vezes você já deu bronca em alguém da sua família que mora com você? Ou então, nos seus filhos, talvez, né? Quantas vezes você já deu bronca em alguém, já ficou super chateada, já estragou um momento que poderia ser super prazeroso, porque a pessoa quebrou uma xícara, quebrou um prato, lascou aquele copo, aquela jarra linda, enfeitada? Quantas vezes será que já aconteceu? Ou então, caiu um molho, caiu um suco, alguma coisa, num vinho, num tapete, numa toalha, alguma coisa que você gosta muito, aí manchou, aí você foi lá, eu tenho que limpar logo, ou ficou, será que eu vou conseguir limpar, será que vai sair essa mancha? Então, todo um estresse, toda uma coisa em volta, em função de uma coisa material, né? Então, pense bem se isso vale a pena. Isso vale a pena? Porque, muitas vezes, ficar de mal com alguém, né?
ter ali um atrito com as outras pessoas, ou até estragar um programa, estavam preparando uma coisa para fazer um cineminha, assistir um filme, alguma coisa, e aí ficou aquele clima pesado, ficaram chateados. Será que vale a pena isso, gente? É para cada um refletir e pensar. Agora nós vamos fazer alguns exercícios, que são exercícios de imaginação. Eu vou ir guiando, vou orientando, e vocês vão pensando, se imaginando na cena, tá? O primeiro. Tente lembrar, relembre de uma época, de anos atrás, quando você tinha menos coisas. Quando você morava numa casa diferente, né? Para muitas pessoas pode ser época de faculdade, que morava em outra cidade. Para outras pessoas pode ser uma época em que recém casou, morou numa casa pequena, tinha poucas coisas, depois foi adquirindo. Para outras pessoas pode ser ainda, né, que ainda, né, faça um pouco parte da vida. Mas pense assim, relembra uma época que você tinha menos coisas do que você tem hoje. Então, agora, pense as coisas que você tem hoje. Se nós reduzíssemos essas coisas pela metade, parece radical, né? Parece muito. Metade, tá? Eu tenho só metade das coisas. Agora você tem que passar pela sua casa, por todos os cômodos, escolher a metade, para ficar com a metade, tá? O que você escolheria, será? O que seria? O que ficaria e o que não? Mas, depois de ter feito isso, de estar só com a metade disso, você também vai ter só a metade para limpar, a metade para fazer manutenção, para mandar para o conserto. Você vai ter a metade do trabalho que você tem hoje. E também você vai ter a metade das dívidas que você tem hoje. Você vai comprar ou adquirir coisas pela metade do que você faz hoje. Bom, aí dá para respirar, né? Primeiro parece estranho, não, eu tenho que escolher a metade das coisas só que eu tenho, mas aí quando você pensa assim, tá, mas eu vou ter metade das dívidas, metade de trabalho, metade... Eu vou ter 50% a mais de tempo do que eu tenho hoje, eu vou ter 50% a mais de dinheiro do que eu tenho hoje. Opa, aí já dá para começar a imaginar o que eu faria, o que você faria. Escreve aqui para mim. O que você faria se você tivesse a metade só das coisas para fazer que você tem hoje, para cuidar? Você tivesse o dobro de tempo livre que você tem hoje. Imagina, escreve aqui para mim, ou escreve em seu papel. Qual é a sensação que te dá? O que você faria com esse tempo a mais livre? O que você poderia fazer? E além de ter o tempo livre, você teria um dinheiro, né? Uma sensação de liberdade. Com certeza. Eu acho que fazendo essa visualização e essa imaginação, a gente já consegue começar a enxergar a beleza do minimalismo, né? Olá, Jonas, que está chegando agora. Com certeza a gente começa a enxergar mais a beleza do minimalismo quando se vê nessa situação, né? Tendo mais tempo e tendo mais dinheiro. Mas não é para imaginar esse mais dinheiro para comprar outras coisas para colocar no lugar, né? ser para usar para outras coisas que tragam experiências de vida, né? Aproveitar a vida com quem a gente ama. E como eu disse, né? Pode parecer exagero, pode parecer um exagero
ter só a metade das coisas, tá? Agora imagina uma outra cena. Você vai viajar, tá? Você vai viajar, ó, a Dora escreveu, aproveitaria mais meu tempo com minha família, viajaria mais, porque a vida é curta. Isso aí, tem que aproveitar o hoje, né? Ser grata pelo hoje, porque o hoje é presente de Deus na nossa vida. Agora se imagine, você vai viajar, tá? Então você vai viajar, tem duas cenas de viagem. Uma é que você vai só com uma mochila, só com bagagem de mão. Você vai de avião, você vai para outro estado, para outro país, enfim. Aí você vai levar só uma mochila. Quando você chegar no aeroporto, você vai sair do avião e vai onde quiser. Quiser ir a pé já para um lugar turístico, pegar um Uber, um táxi, já ir conhecer direto, depois, mais tarde, vai pro hotel, porque tá só com uma mochila, leva ela junto. Já, ó, só curte, só aproveita, chega no lugar e já vai. Ótimo. Agora, vamos supor que você esteja com duas malas. Ou uma, mas que tenha uma mala pesada. Aí você vai descer do avião, você vai ter que ir lá esperar a sua mala. Numa baita fila, né? Várias pessoas esperando. E aí, caso a sua mala chegue, né? Caso não dê nada de errado, ainda que você tenha que ir atrás dela. Tá, chegou a sua mala, ela é pesada. Aí você tem que se deslocar. Até um lugar, um táxi, por exemplo, se tiver metrô, que você queira ir para um outro lugar, já não dá, né? Porque como é que você vai esperar com uma mala pesadona? Não, já vai para um táxi, entra lá e vai pro hotel. Vai primeiro pro hotel, porque você tem que se livrar daquela mala, né? Então, já imaginou a cena, assim, de que como é mais pesado, como é mais cansativo, você ter mais coisas, você tá apegado e achar assim, não, mas eu preciso levar mais coisas porque vai faltar. Então, ainda nessa linha, se imagina quando você já deve ter ido alguma vez para algo parecido, para um retiro, para um acampamento, ou mesmo passar um dia num lugar assim, meio à natureza, para fazer um almoço lá, para fazer alguma coisa assim. O que você leva junto num dia assim ou num final de semana assim? Você leva poucas coisas, você leva algumas coisas junto. Por quê? Porque você vai estar no meio da natureza, você não precisa ter muitas opções. Você não vai a outros lugares que você precisa ter vários tipos de roupas. Outra coisa, onde é que você vai sentar lá? Vai ter uma super poltrona? Vai ter um super sofá? Não. Vão ser cadeiras ou bancos, coisas simples. Às vezes você vai sentar no chão, vai querer sentar numa almofada, na grama, numa manta, para aproveitar. As louças vão ser louças provavelmente precárias, vai ser coisa simples, vai ser algo que fica naquele lugar ali para ser usado só ali. E aí você vai usar, muitas vezes nem vai ter mesa, vai sentar, vai pegar as louças na mão, vai comer. E o que você sente nesse lugar? Né? Se você imagina lá nesse lugar, não é uma sensação de leveza, de liberdade, de tranquilidade? Tá. E você não levou aquele monte de coisas, de parafernálias que você tem em casa, né? Só que depois que acabar aquilo, você vai voltar para sua casa e vai voltar para suas coisas. Vai voltar a viver de novo com todas aquelas coisas. Só que se você pensar bem, se você analisar, não são necessárias tantas coisas, né? Porque naqueles dias, naqueles momentos, se vive muitas coisas boas, muitas experiências boas, sem ter tantos objetos. Certo? Agora que nós já imaginamos essas coisas, nós vamos aprofundar um pouco mais, né? Vai ser um pouco mais pesado. Mas é bom, é interessante fazer isso. É de madrugada. Você acorda com um barulho, uma sirene de incêndio. Você precisa sair da sua casa.
do seu apartamento, do lugar que você está. Provavelmente você tem poucos minutos ou talvez segundos para decidir, para pensar o que você vai levar. Talvez você pense, pegue uma pasta de documentos, álbum de fotos, um notebook, telefone, mas talvez, porque você vai ter que primeiro pensar na sua vida, na vida dos seus familiares e na vida dos seus animais de estimação. Esses são os primeiros que precisam sair, que vão ser salvos, né? De repente você não vai conseguir levar nada naquele momento. Seja um incêndio, seja uma enchente, seja um vendaval, né? Alguma coisa assim da natureza mesmo que possa acontecer. E aí, todas as suas coisas que você tem, você vai ter que deixar, né? Não tem muito o que você pensar naquela hora, naquele momento. E então, é um pouco assustador, um pouco frustrante, um pouco estranho e com certeza desconfortável pensar numa cena assim. Quase que a gente não respira, né? Então agora nós vamos acalmar um pouco e desacelerar esses batimentos cardíacos que ficam mais acelerados quando imagina uma cena assim. Vamos desacelerar. E desacelerar bastante, até parar. Opa! Parar os batimentos cardíacos? Sim, porque um dia vai acontecer. Pode demorar, mas pode ser bem antes do que a gente espera. Porque a nossa vida aqui tem um prazo. Nós temos um tempo determinado por Deus que nós vamos ficar aqui, vivendo nessa vida, nesse mundo. E aí quando nós vamos embora daqui, não levamos nada, certo? Só quero te dizer, as pessoas que vão ficar, elas vão bisbilhotar as nossas coisas. Vão bisbilhotar, vão mexer em tudo. Ainda bem que nós não vamos estar juntos, né? Que eu acho que a gente ia ter vergonha de algumas coisas que a gente guarda e da forma que a gente guarda. Imagina só, você vendo as pessoas falando assim, ó, nossa, eu não imaginava que ela colecionava calendários. Gente, olha só aqui quantas agendas de vários anos. Por que será que ela guardava isso? E assim por diante, né? E aí você quer assim, ó, que legado você quer deixar? O que você quer deixar para as pessoas que vão ficar? Uma expressão, assim, uma sensação, uma lembrança de que ele era um acumulador de tralhas. Ela era uma acumuladora de tralhas. Você vai querer deixar esse legado? Vai querer que as pessoas pensem isso de você? Ou que elas te vejam como alguém que tinha uma vida leve, vivia com coisas básicas, mas com alguns itens especiais, algumas coisas diferentes. Mas, no geral, vivia com as coisas básicas, necessárias. Então, pense assim, qual é a história que vão contar sobre você? Faça um favor às pessoas que aqui ficarão de poupá-las de ter que tirar um monte de tralhas da sua casa. Certo? Bom, agora chega de drama, tá? Já fizemos vários momentos, tivemos várias visualizações, então imaginações de cenas e de situações, né? Mas chega de drama agora. Só que por que isso é importante? Por que é bom fazer isso e fazer essa reflexão? Porque às vezes uns choques assim de possibilidades, eles nos tiram da rotina, né? Eles fazem ver que num quadro geral, as nossas coisas
não são nada importantes. E também faz com que, né, esses exercícios de imaginação que a gente fez agora, fazem com que na nossa mente enfraqueça o poder que as coisas têm sobre nós. Porque as coisas têm poder sobre nós, mas somos nós que deixamos e nós que decidimos se elas vão ter poder sobre nós ou não. Porque, na verdade, o poder está com nós. Só que elas vão ter as coisas quando nós permitirmos. Ok? E, além de esses exercícios, então, enfraquecerem esse poder que elas têm sobre nós, isso vai fazer, ao enfraquecer esse poder, nós vamos conseguir ficar mais prontos para deixar as coisas para trás, as coisas que nós não precisamos mais e que nós não usamos mais, tá bom? Bom, gente, não são mesmo, é isso aí, porque todo o controle está conosco. Nós somos capazes, nós somos feitos capazes, né? Nós somos feitos por Deus capazes de encarar tudo, de enfrentar tudo e de viver a vida. A vida é simples, a felicidade e a alegria estão nas coisas simples, certo? Bom, eu acredito que após essa aula de hoje, esses exercícios de visualização, de imaginação que nós fizemos, que com certeza vai ficar mais fácil colocar em prática, fazer o exercício que eu passei na aula 1, tá? Porque já esclarece um pouco mais, né? Já faz mais essa parte assim de tipo, realmente tem muitas coisas que não são importantes. Então, com certeza, se você ainda não fez o exercício, vale a pena tentar, começar, fazer algo em relação a isso, assim, em relação ao desapego. E aí, começar a fazer mesmo desapegos, né? Começar a se desfazer de coisas que realmente não fazem mais nenhum sentido, não tem mais utilidade e também não tem a necessidade de ficarem guardados como as coisas do passado, por exemplo, que elas não vão provar nada para ninguém. Eu quero contar para vocês sobre clientes que eu atendi, né? Uma família com quem eu conversei e que guardava muitas coisas. E eles muitas vezes quiseram, né, fazer esse destralhamento, esse desapego, fazer isso eles viam que isso ia fazer bem, que isso seria melhor para o dia a dia, para a rotina da casa, da família, no trabalho, que auxiliaria, né, que era necessário. Porém, eles não começavam, né? Por quê? Para fazer isso, gente, você precisa de energia, você precisa de disponibilidade, você precisa de dedicação, porque muitas vezes demora. Eu, como profissional, como personal organizer, eu não vou falar para você que não demora, que se vem uma pessoa que trabalha com isso e que faz isso, que não vai demorar, né? Não, quando a pessoa tem muitas coisas, às vezes demora sim, né? As coisas precisam ser selecionadas, precisam ser avaliadas o que elas são. Então, não quer dizer que não vai demorar, que você não vai precisar se dedicar, que você não vai precisar de energia. E eu acredito que é isso que muitas vezes faz com que a pessoa procrastine ou protele, vai protelando, vai deixando para um outro dia, uma outra hora eu começo, né? Eu vou ter tempo tal mês, ou vou ter férias, ou enfim, a outra pessoa vai ter que me ajudar. Ótimo! Eu vejo que realmente quando se faz em equipe é muito melhor.
E eu quero te dizer que eu estou aqui para te ajudar. Porque essa é a minha missão de vida, é ajudar pessoas com organização. E, com certeza, olhando de fora, quando as pessoas que olham de fora, que não estão dentro do convívio familiar, dentro daquele contexto, da história que todos os objetos têm, a pessoa consegue enxergar melhor coisas que as pessoas que moram na casa não conseguem ver daquela maneira, né? Cada um tem a sua linha de pensamento e de visão. Então, o que aconteceu, né? O que esses clientes me falaram? Eles falaram assim: Joana, se tu não tivesse vindo nos ajudar, se nós não tivéssemos contratado uma profissional, nós não teríamos feito. Né? Nós não teríamos feito, porque na primeira manhã, quando nós começamos, nós já estávamos cansadas, nós já cansamos. E nós não teríamos continuado naquele momento se tu não estivesse junto, se tu não estivesse aqui, se tu não estivesse nos incentivando, né? E o que mais também, outro ponto importante é que alguém de fora e com técnicas, que conheça técnicas, que seja um profissional na área, consegue enxergar de uma maneira prática, funcional. Ou seja, às vezes tem coisas que a pessoa pensa assim: isso está guardado ali, eu nunca utilizo, eu nem sei o que eu vou fazer com isso. E aí venho eu, que amo tudo isso. E vejo que aquilo pode ser útil, que ainda é útil, mas que tem que sair daquele canto, que tem que ser recolocado em outro lugar. Ou daqui a pessoa vê aquele espaço e diz: esse espaço não, né? Não, aí chega a pessoa de fora, profissional, e vê que sim, é possível aproveitar muito e fazer muita coisa naquele espaço. Então, tem essa diferença, tá? E como eu disse, eu estou aqui para te ajudar, é a minha missão ajudar as pessoas, então seja através de postagens, através dessas aulas e também através de uma consultoria online que eu presto, né? É um dos serviços que eu presto, que se você está longe, se você não é aqui de perto de Teutônia, que é a minha cidade, então é possível fazermos essa consultoria através de videochamada, onde eu vou te auxiliar em todos os detalhes, em tudo, para que você possa fazer esse desapego, possa fazer uma reorganização na sua casa. Ou então o presencial, que aí sim nós podemos fazer juntos e vai valer a pena. Essa semana eu tive mais uma comprovação, mais uma constatação de que vale a pena fazer desapego, organização ou reorganização, porque o resultado, digamos assim, a satisfação das pessoas, a expressão nas pessoas e assim o ambiente fica mais leve, tudo fica assim com mais vida, porque as coisas que não são usadas, as coisas que não servem mais para nada, elas nos puxam para baixo, para os lados, para cima, para trás. Enfim, são coisas que não deixam fluir o nosso movimento e assim vai para o nosso pensamento, né? Então, eu quero dizer que, né, reforçar que estou à disposição. Contate-me, vamos conversar. Eu gostaria muito de conhecer, porque além de ir até o cliente ou através dessa consultoria, além de eu gostar muito disso, eu gosto também de conhecer, né? Porque cada casa é um caso. Então, eu gosto muito disso também, de conhecer a sua história, de conhecer quais são as suas dificuldades, né? E desafios também, né? Quando são coisas novas,
aprender, né? Porque eu também estou sempre aprendendo com isso, e isso é muito bom. Bom, quero te agradecer a todos que estiveram presentes na live, que estão assistindo essa aula gravada, e pedir mais uma vez, então, para que curtam, para que compartilhem com outras pessoas que estejam precisando de aprender mais sobre desapego, precisando de ajuda, e também que gostem de organização, porque a organização do lar é essencial, é uma transformação na nossa vida, tá bom? Um abraço a todos e até mais!